Vamos lá então, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, né? Claro, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula, né? Eu sempre digo isso porque tem pessoas que assistem assim que ela estreia, que é pela noite, ou também tem pessoas que assistem a gravação, então tem que agradar a todos do público, a todos do público. Pessoal, hoje a aula é sobre cálculos estequiométricos. Na aula passada vimos cálculos químicos, né? Que é a relação que você tem referente à quantidade de átomos, relação que você tem referente à quantidade de moléculas, quantidade de mols, né, que é a quantidade de matéria, tudo ligado com a constante de Avogadro e também a relação de volume molar. Estequiometria, ou cálculos estequiométricos, vem de stechion e metron, onde é a maneira de você avaliar uma reação química, saber o quanto de reagente foi consumido, no caso, o quanto de reagente reagiu para você ter aquela reação química e o quanto do produto foi gerado, ou seja, o quanto foi produzido, ok? Vamos ver tudo isso um passo a passo. Como é algo mais direto, já que já vimos cálculos químicos, vou trabalhar com as questões, tá bom? Mas sempre explicar o passo a passo. Fechou? Então vamos lá. Estou enviando para vocês duas listas, tá? E nessas duas listas tem bastantes questões, níveis básicos de cálculos estequiométricos simples, porque na outra aula vamos ver os cálculos estequiométricos especiais, que são a questão de limitante de excesso, de rendimento, de pureza, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, lembra da nossa relação fixa, por favor. Qual é a nossa relação fixa? Que 1 mol está relacionado a um valor x, que é a massa, porque depende de quem você está falando. Se é de um elemento químico específico ou se é de... Só mudar aqui a câmera de lugar. Se é de um elemento químico específico ou se é diante a um composto químico, tá bom? E assim diante. E está relacionado diretamente com a constante de Avogadro, 6,02 diminuir a dpi, vezes 10 a 23, tranquilo que é a constante de Avogadro, e a quantidade de espécies químicas, onde espécies químicas pode ser a relação de átomos, a relação de moléculas, né? A relação de íons, beleza? E também está ligado diretamente com 22,4 litros na CNTP de um gás, fechou? Lembrando que 22,4 é o valor entre aspas, antigo, o mais atual é 22,71, mas as questões ainda não se adaptaram para o valor atual. Fechou? Então, ver as dúvidas, utilize 22,4. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Vamos para a questãozinha. Vamos lá. Pode-se obter o metal cobre usado como fiação elétrica a partir da ustulação do minério calcocita, Cu2S. Fechou? Vamos lá. Que é o aquecimento do minério na presença do oxigênio. Até aí, beleza, né? Questões de estequiometria tem sempre um texto introdutório. E muitos alunos têm dificuldade no texto. Então, o problema não é química, o problema é português. Fechou? O problema não é química, o problema é português. Na presença do oxigênio, conforme a equação representativa a seguir. Então, aqui eu tenho o quê? A calcosita. Ela está sofrendo um processo de combustão, porque ocorre o consumo de oxigênio. Aqui eu tenho uma seta e eu tenho esse delta em cima. O que é esse delta? O delta quer dizer que está ocorrendo uma variação de temperatura, um aquecimento. Tá bom? Vamos entrar em outro conceito agora. Antes da seta, aqui eu tenho uma seta, né? Antes da seta, eu tenho os meus reagentes. Os meus reagentes, eles vão ser adicionados para reagir. Todo o processo, toda a equação química, toda a relação química, como posso especificar, todo fenômeno químico, você tem os reagentes que acabam reagindo para formar o produto. Rodrigo, se tiver só um reagente, tem como? Tem. Pode ter o processo de decomposição, mas isso é um outro assunto lá para frente. Antes da seta, eu tenho os reagentes. Depois da seta, eu tenho os produtos. Beleza? Ponto principal. Os numerais que vêm na frente são a quantidade de mols.
Quando você trabalha com cálculos químicos, nós vemos a relação de quantidade de mols. Quando trabalhamos com estequiometria, já entramos na relação de balanceamento químico. Fechou? O que é o balanceamento químico? Primeiro, balanceamento químico se remete à balança. Balança, lembra aquelas balanças bem antigas? Onde você colocava em um lado um peso de 1 quilo e no outro lado a quantidade de carne. Aí, quando elas ficavam em equilíbrio, indicava que aquela carne possuía o peso de 1 quilo, porque a balança acabava igualando, né? Tanto é que hoje ela é símbolo do direito, referente à igualdade social, mas enfim. Focando agora aqui na química, a questão de balanceamento é eu ter a mesma quantidade de átomos de elementos químicos iguais em lados opostos. Como assim, Rodrigo? Como assim? Vamos lá. Exemplo. Se eu tenho aqui, ó, H2, gás hidrogênio, mais O2, formando água. Se eu tenho CH4 mais O2, formando CO2 mais água. Vamos começar com a segunda. Essa segunda é um processo de combustão completa, porque gera o CO2. Aqui eu tenho gás metano. Combustão, porque eu tenho consumo do gás oxigênio. Trato como completa, porque eu formo CO2 e água. Ponto principal. Os numerais que são para vir na frente são quantidades de mols. Como vai se remeter o balanceamento? Exemplo, aqui eu tenho carbono. Eu tenho só o carbono no reagente? Só tenho um carbono no reagente. Quando não tenho nada na frente, é 1. Quando não tenho nada na frente, é 1. Quando não tenho nada embaixo, também é 1. De boa? Então, eu tenho um carbono no reagente. No produto, também tenho um carbono no produto. Beleza. Vamos pensar assim. Hidrogênio, eu tenho quantos? 4. Rodrigo, esse número na frente indica a quantidade de mols? Sim. E esse número da frente vai multiplicar pelo numeral debaixo do elemento químico. 1 vezes 4 é 4. Fechou? Então, eu tenho 4 hidrogênios no reagente. Quantos eu tenho no produto? No CO2 eu não tenho hidrogênio. H2O eu tenho hidrogênio. Eu tenho quantos? Tenho 2. Então, para eu ter o balanceamento, eu tenho que colocar um numeral na frente da água de todo o composto. Eu não posso nunca mudar o numeral de baixo. Não posso nunca numerar esse numeral, caso mudar este numeral que eu fiz a seta, beleza? Nunca posso. Então, pessoal, voltando, deixa eu apagar ali esse negocinho. Uai, tá, essa aqui é a borracha, desculpa. Voltando aqui, posso mudar na frente, vou colocar de preto. Quanto vezes este 2 do hidrogênio vai dar 4? 2. Então, mudo na frente e coloco 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, hidrogênios eu tenho 4 do lado esquerdo, que é o reagente, e hidrogênios do lado direito, que é o produto, 4 também. Balanceou o hidrogênio. E agora o oxigênio. Eu tenho na água 1, porém vezes 2, né? Aqui é 1. Então, aqui na água eu tenho 2 oxigênios. No CO2 eu também tenho 2. Então, eu tenho 4 oxigênios no total no produto. E no reagente eu tenho esse O2, correto? O2. Eu tenho 4 no produto. Qual o numeral que eu tenho que vir na frente do gás oxigênio para se remeter a 4? 2. Pronto, fiz o balanceamento. Tranquilo? Exemplo de cima, H2, H2. O2, O1. Eita, Rodrigo, ferrou tudo. O que eu posso fazer? Rodrigo, eu posso fazer o seguinte, colocar um 2 aqui na frente, eu vou ter 2O2, mas desbalanceou o hidrogênio, que agora eu tenho 4. Coloco 2 aqui na frente. Ficou 4. Rodrigo, tem outro método? Tem. Pensa comigo. Cadê a borracha aqui? Pensa comigo. Quando você tiver números que tecnicamente não vai bater, sendo que você já balanceou um lado, você faz o seguinte. Pega o que você quer. Você já viu o hidrogênio. 2 e 2. Fechou. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. Que numeral vezes 2 vai dar 1? Ah, Rodrigo, é complicado. Faz o seguinte. Quanto que eu quero que seja? 1. Quanto que eu tenho? 2.
1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5. 0,5 vezes 2 é 1, que é a metade. Então, você pode resolver o seguinte. Isso aqui, colocar o que você quer sobre o que você tem, ajuda muito. Exemplo, ó, um pouco mais difícil, que cai bastante em questões. A C8, H18, mais O2, formando CO2 mais água. Vamos lá. Eu tenho o octano, tá? Que também é conhecido como um dos principais componentes do combustível, tá? C8H18O2 mais O2, formando CO2 e água. O que eu posso fazer? Primeiro, quer uma dica? Pensa no macho. Rodrigo, tem que pensar no macho? Tem. Opa, ficou minha câmera embaixo. Deixa eu mudar ali o macho de lugar. Pensa no macho. Vocês vão ter agora que pensar no macho, porque ele vai te ajudar na química, fechou? Macho. Por que pensar no macho, Rodrigo? Primeiro, você vai seguir uma ordem de balanceamento, que são os metais, depois os ametais, segue essa ordem. Vai ficar muito mais fácil o seu balanceamento. Depois, carbono, hidrogênio e oxigênio. Rodrigo, tem que seguir essa ordem? Segue, fica mais simples. Vamos lá. Vamos começar aqui. Aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Nessa relação de baixo. Começar pelo carbono. Aqui eu tenho 8. Aqui eu não tenho carbono. Aqui eu tenho 8 carbonos. Fechou? Aqui eu tenho quantos? 1. Coloco 8 na frente. Que 8 vezes 1, que está aqui, é 8. Balanceou o carbono. Depois eu vou para o hidrogênio. Aqui eu tenho 18. Aqui eu não tenho hidrogênio, né? Aqui não tem hidrogênio. Aqui eu tenho. Eu tenho quanto? 2. Quanto vezes 2 dá 18? 9. Então fica 9 águas. De boa até aí? Agora, 9 vezes 2, 18. Fechou. Agora vê o oxigênio, que é o último. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 2. 8 vezes 2 dá 16. 16 oxigênios eu tenho no CO2. Tranquilo? Água. Aqui eu tenho 9. 9 vezes 1 é 9. 9 mais 16, porque lembra, eu estou contabilizando no produto. 16 mais 9, 25. Rodrigo ferrou, deu número ímpar. Por que ferrou? Porque aqui é múltiplo de 2. Calma, faz o seguinte. Aqui no C8H18 eu não tenho oxigênio, correto? Fechou. Aqui no O2, o que eu posso fazer? Quanto que eu quero que seja? 25. Quanto que eu tenho? 2. 25 sobre 2 é 12,5. 12,5 vezes 2 é 25. Pronto, matou. Porque, tecnicamente, é como se você cortasse o que está dividindo o que está multiplicando, tá? Mas você não pode fazer isso, tá? É só matematicamente falando, fechou? E é isso, pessoal, o balanceamento. De boa? Então, a primeira coisa que você tem que fazer em cálculo estequiométrico, balancear. Por favor, balanceia. Balanceia, cara. Então, continuando para a questão. Isso foi só uma explicação rápida. Continuando para a questão. Eu tenho aqui minha reação química. Fechou? Me deu as massas molares. Importante. Aí, considerando-se uma reação de rendimento 100%. Rodrigo, você falou que rendimento vamos entrar só depois. Vamos. Quando é rendimento 100%, você trata de maneira direta, tá? Não tem BO. Rendimento 100%. Na obtenção de 10 mols de cobre. Então, vamos lá. O que ele quer? Ele quer 10 mols de cobre. Fechou? Vê o que ele quer. A quantidade em gramas do minério necessário será de... O que ele perguntou? A quantidade em massa, né, do minério. Eu não tenho. Rodrigo, como é que eu posso resolver? Vamos lá. Primeiro, você vai relacionar o que você quer com o que você tem, tá? Você vai relacionar... Desculpa, tosse. Você vai relacionar o que você quer com o que você tem. Sempre, sempre, sempre. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. O que eu quero? Eu quero mols de cobre.
O que eu tenho, desculpa, o que eu quero é saber a massa da calcosita. O que eu tenho, na verdade, né? Aqui eu coloquei quer, mas ele quer saber referente àquela quantidade, tá? Mas em específico, vamos tratar de outra maneira. Eu vou relacionar os dois. Rodrigo, eu possuo uma relação entre os dois? Possuo. Primeiro, tá balanceado? Tá. Eu tenho dois cobres, dois cobres. Um enxofre, um enxofre. Dois oxigênios, dois oxigênios. Tá balanceada? O que eu sei? Eu sei que 1 mol do minério, que é o Cu2S, forma 2 mols de cobre. Eu sei isso. Isso aqui é a minha relação fixa. Toda relação fixa tem proporcionalidade, ou seja, é algo proporcional. Se é algo proporcional, elas vão andar em conjuntos. E se eu tenho essa proporcionalidade, eu tenho a famosa regra de 3. Por quê? Vamos lá. Se 1 mol do minério calcocita forma 2 mols de cobre, se eu quero saber referente a 10 mols de cobre, fechou? Quantos mols de calcocita eu vou precisar? Rodrigo, tem maneira mais direta? Tem. Pensa comigo. Ele me deu um valor em mol. Então, aqui na minha coluna da direita, eu deixo em mol. Ele quer saber em massa. Então, o que eu posso fazer? Transforma essa calcocita para massa. Aqui, ó, o cobre ele vale 63,5. Então, vamos lá. Cu2S. O cobre vale 63,5. Então, fica 63,5 vezes 2. Por quê? Porque eu tenho 2 cobres. Fechou? 63, pegar aqui a calculadora. 63,5 vezes 2, 127. Mais o enxofre, que é 32. Vezes 1, porque eu só tenho um enxofre. Mais 32, 159. Então, é 159 gramas por mol. Quantos mols eu tenho? Eu tenho 1 mol. Então, eu tenho 159 gramas. Ou seja, você está afirmando para mim que, só colocar em preto, tá? Que 159 gramas da calcocita formam 10 mols de cobre. Oh, desculpa. É porque ficou embaixo. Deixa eu só repetir aqui, só para ficar igualitário, tá? Cadê? Aqui. Deu 159 gramas, correto? Formam 2 mols de cobre. Por quê? Porque é um mol de calcocita. E o mol de calcocita pesa 159 gramas. Então, 159 gramas de calcocita forma 2 mols de cobre. Se eu quero saber, referente à obtenção de 10 mols de cobre, quantas gramas vão ser? Sacou? Rodrigo, regrinha de 3, correto. Você faz o quê? Os extremos pelos meios. Ou você usa a proporcionalidade. Por quê? 2 para 10 é multiplicar por 5. Então, 159 para x é também multiplicar por 5. Fechou? Pode fazer isso direto. 159 multiplicado por 5 é a mesma coisa que multiplicado por 10 e dividir por 2. Então, fica 159, 0 que multiplica por 10 e divide por 2. Fechou? Dá 795. Resposta certa, a letra B. Tranquilo? Opa, minha câmera ficou na frente, foi mal. Deixa eu diminuir e colocar ela aqui em cima. Aqui. Ok? Então, você tem várias maneiras de fazer, gente. Várias maneiras de fazer. Perceba que ele deixa muitas pegadinhas. Exemplo, ele coloca 1590, ele coloca 79,5, ele coloca 159. Então, cálculos psicométricos sempre tem que ter atenção nos seus cálculos. De boa? Vamos fazer mais questões, tá bom? E lembrando que vocês têm aí as listas, tá? Vou apagar aqui. Deixa eu pegar outra questão. Pode ser a segunda aqui mesmo. Vamos lá. Capturando. Questão número 2. Considere a seguinte reação. 4 alumínios
mais 3 oxigênios formam 2. Esse aqui é um óxido de alumínio. Alguns falam trióxido de alumínio, ou também chamam de aluminita. Vamos lá. Sabendo que a massa molar do alumínio é 27 gramas por mol, a quantidade de óxido de alumínio em mol formado... Então, vamos lá. Ele quer saber o óxido de alumínio, quantidade de mols. Fechou? Achei meu X, tá? Numa reação em que foram colocados 10 gramas de alumínio. Quem que me deu? Alumínio. Me deu o quê? Massa, 10 gramas. Para reagir com excesso de O2. Cara, falou que reagiu com excesso de O2? Vamos ver na outra aula que sempre quando eu tenho reagente limitante e reagente excesso, eu sempre vou usar o limitante nas reações químicas, tá? Nos cálculos químicos. Mais na frente vocês vão entender direitinho por quê. Mas é porque o excesso sempre vai... O nome disso tudo, o excesso. Vai estar excedido, vai ter a mais do que necessário. Um reagente limitante, ele vai ser consumido até um certo ponto e depois vai limitar. Ou não, ele vai ser consumido 100% e vai parar a reação química, tá bom? Para reagir com excesso de O2, é aproximadamente. Pergunta, quem que ele me deu? Massa de alumínio. Quem que ele quer? O óxido de alumínio. Então, você relaciona os dois. Eu sei que 4 mols de alumínio formam 2 mols de aluminita, Al2O3. O que ele quer do óxido de alumínio? Número de mols. Então, eu deixo em mols de Al2O3. O que ele me deu de alumínio? Massa. Então, eu transformo 4 mols para massa. Beleza? Alumínio, ele pesa 27 gramas por mol. Eu tenho quantos mols? 4. Multiplica por 4 dá 108 gramas. Então, eu sei que 108... Opa! Só apagar aqui. Então, eu sei que 108 gramas de alumínio formam 2 mols de óxido de alumínio. Mas ele quer saber se eu tenho 10 gramas de alumínio, quantos mols eu vou formar? Ok? Quantos mols eu vou formar? Pensa comigo. 108 para 10 é praticamente a mesma coisa de você dividir por 10. Correto? Você vai ter um númerozinho quebrado. Então, 2 para x é praticamente você dividir por 10. Ficaria, então, aproximadamente 0,2. Ok? Se eu for fazer na calculadora mesmo, 10 vezes 2 dividido para 108 deu 0,185, aproximadamente 0,2. Então, a resposta correta é a letra D. Então, para você ver que tem várias maneiras de você fazer. Cálculos estequiométricos não é difícil. Tudo depende da prática. Fechou? Estequiometria depende da prática. Estequiometria depende muito da prática. Deixa eu ver aqui uma questão bacana. Essa aqui é bacana. Questão número 6. Deixa eu capturar para vocês. Aí, questão número 6. Vamos lá. O gás amônia pode ser obtido pela reação entre o hidrogênio e o nitrogênio, conforme a reação abaixo. O que eu indico? 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols do gás hidrogênio e forma 2 mols de amônia, tá? Amônia A com A, NH3. NH4 mais é amônio, beleza? Só por curiosidade. Já. Assinale a alternativa que contém o número de mols de amônia. Então, vamos lá. Ele quer saber o número de mols de amônia que podem ser produzidos a partir de 8 gramas de H2. Então, ele deu massa de... Ou é de H2, né? Massa de H2. Ele deu quanto de massa? Uma massa igual a 8 gramas. Fechou? Eu vou relacionar o que eu quero com o que eu tenho, sempre. Ou seja,
3 mols de H2 formam 2 mols de NH3. Beleza? O que eu quero do NH3? Mol. Então, eu continuo aqui em mol. O que eu tenho do H2? Mol? Não, eu tenho massa. Então, H2, vamos lá, H2, H2, H2. O hidrogênio vale 1. Vale 1. Eu tenho 2. Vezes 2 igual a 2. 2 gramas por mol. Fechou? 2 gramas por mol. Eu tenho quantos mols? 3. 2 vezes 3, 6. Então, são 6 gramas de H2 que eu tenho. Ou seja, 6 gramas de H2 formam 2 mols de NH3. Fechou? Agora, se eu tenho 8 gramas de H2, o quanto que eu formo de amônia em mols. Ok? Tranquilo? De buenas? Vai dar aproximadamente 1,3, né? 1,2. Vai ficar 8 vezes 2 é 16. Então, fica 16 dividido para 6. 2,6 quer dizer. 2,106. Porque é a coisa... 2,66. 2,66. Aproximadamente 2,7. Pera aí. Opa, olha a pegadinha, olha a pegadinha, olha a pegadinha. Eu até marquei sem ver. Aqui diz gramas, aqui diz mols. Ele quer o quê? Ele quer mol. Então, ó, a resposta é a letra D. Ou letra C. Beleza? Tô sem o óculos, cara, tem que usar óculos. Letra C. Fechou? Só confirmar o gabarito. Questão 6. Letra C, isso aí. Só confirmar se não foi nenhuma questão errada. De boa? É. Só deixa eu ver aqui uma coisinha. Não, tá de boa. Só pensando aqui em outras coisas. Tá certo. Essa questão aqui, tudo tranquilo. Não teve nenhuma dificuldade assim diretamente, né? Deixa eu ver outra questão. Deixa eu ver da outra lista. Tá um pouco mais bacana outra lista. Tem mais interpretação outra lista. Lítio necessário para reagir completamente 3,2 kg de oxigênio em kg. Tá, essa daqui é bacana. Questão 3. Aqui. Vamos lá. Aqui, ponto fixo, achei. Vermelho. Os isótopos representados contidos nos cartões de Paulo e Gabriela podem reagir entre si para formar o óxido de lítio. Segundo a reação balanceada. 4 lítio, isso aqui é porque tem uma questão em cima falando sobre os cartões, tá? De Paulo e Gabriela, mas não vai impactar de você resolver essa questão. 4 mols de lítio reagem com 1 mol de O2, formam o meu óxido de lítio, o Li2O. A massa de lítio necessária para reagir completamente com 3,2 kg de oxigênio, então vamos lá. Eu tenho oxigênio, massa. Fechou? 3,2. É em quilogramas, ele quer saber a massa de lítio em quilogramas. Então, ele quer saber a massa do lítio em quilogramas. De boa? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Eu vou especificar quem eu quero com quem eu tenho. 4 mols de lítio está reagindo com 1 mol de O2. Fechou. Perceba que ele deu massa e ele quer massa. Ele deu massa e ele quer massa. Então, como ficaria? O O2 é 16 gramas por mol cada oxigênio, vezes 2, 32. Então, é 32 gramas por mol. Como eu tenho mol, fica 32 gramas. Tranquilo? 32 gramas. O lítio, ele é 7 gramas por mol. Como eu tenho 4 mols, fica 7 vezes 4, que dá igual a 28. 28 gramas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Um segundinho, um minutinho para vocês fazerem essa questão, tá? Um minutinho. Contados. São 13 e 12 agora. Bom, é aqui, né? Para vocês vai ser diferente. Lembrando, já relacionei mol. Transformei para massa porque eu quero a relação em quilograma.
Fechou? Desculpa, porque ele me deu massa e quer massa. Quanto que ele quer, ou quanto que ele me deu de O2? Ele me deu 3,2 quilogramas. Rodrigo, eu tenho que converter de grama para quilograma? Ó, quer uma dica? Não precisa. Fechou? Não precisa. Porque quando você fizer essa relação de quilograma multiplicando por grama e dividindo por grama, vai anular grama e grama e sua resposta vai sair em quilograma. Fica mais simplificado. Fechou? Já montei para vocês. Vai ficar x é igual a... Pensa comigo, pensa comigo. 32 para 3,2 é a mesma coisa que você dividir por 10. Então, 28 para x é a mesma coisa que você dividir por 10. 28 por 10, anda a vírgula, fica 2,8 kg de lítio. Viu? Foi difícil? Não. Tranquilo, né? Resposta, letra C. Questão 3, confirmar o gabarito. Confirmar o gabarito. E C. De boa? Então, para você ver, gente, cara, estequiometria, de coração, não é difícil. Estequiometria tem as suas peculiaridades, digamos assim. Tem as suas peculiaridades. Mas estequiometria é tranquilo, pô. Estequiometria é tranquilo. O que vale mais na estequiometria é a interpretação. Então, você tem que ter muito cuidado com a interpretação. Fechou? Mas interpretou bacana, vai dar tudo certo. Fechou? Interpretou bacana, vai dar tudo bem tranquilinho. De boa? Vamos lá, então. Próxima questão. Deixa eu pegar aqui uma questãozinha pra gente. Deixa eu escolher uma bacana aqui. Eu acho que eu coloquei só questões balanceadas, né? Seria bacana se tivesse uma questão que não fosse balanceada. Deixa eu treinar balanceamento. Deixa eu ver. Eu quero um contexto grande, só para treinar a interpretação com vocês. Cadê? Aqui, ó. Essa questão 15 aqui. Pessoal, então, pessoal, nessa questão aqui, muitas vezes, uma questão, ela não necessariamente precisa trazer a reação química, tá bom? Ela pode simplesmente pegar a reação, pegar a reação e introduzir no enunciado. Exemplo, essa daqui, a questão 15. O calcário ou carbonato de cálcio são os dois nomes, tá, conhecidos, tá? Primeiro, esse cara aqui tem que ter na cabeça de vocês a sua decomposição. Tem que ter. Sob aquecimento adequado, se decompõe dando 2 óxidos. Rodrigo, ele não me disse nada. Vamos lá. Eu tenho CaCO3. Eu tenho um processo de decomposição formando o óxido de cálcio, que é a cal virgem, mais o CO2. Fechou? Um deles reage com a água, originando o hidróxido de cálcio. Quem reage com a água, neste caso aqui, é o óxido de cálcio, tá bom? Dadas massas atômicas, tal, partindo de 50 gramas de carbonato de cálcio, iremos obter uma massa de hidróxido de cálcio igual a... Porque o hidróxido de cálcio vai reagir com a água, formando o óxido de cálcio, né? O cal virgem vai reagir com a água, formando o hidróxido de cálcio. Nessa questão, ela começa a entrar na relação consecutiva. O que é a relação consecutiva? É quando eu tenho mais de uma equação química e eu tenho que unificar as duas. Ok? Eu tenho que tornar ela em uma. Posso chamar de reação química total ou também reação química global. Tem esses dois nomes, fechou? O que eu vou fazer, Rodrigo? Vamos lá. Você pode fazer de dois modos. Eu vou te mostrar o modo mais fácil, que é tornar uma só. Muitas pessoas fazem o seguinte, vou fazer em verde. Pega a massa do carbonato de cálcio e descobre o do óxido de cálcio, e do óxido de cálcio descobre o hidróxido de cálcio. Perceba que duas vezes você relacionou o óxido de cálcio. Então, você não pode anular óxido de cálcio e relacionar diretamente o carbonato com o hidróxido? Pode. É o que eu chamo de
equação total ou equação global. Isso acontece quando você tem o produto da primeira é o reagente da segunda. Se o produto da primeira é o reagente da segunda, ele foi consumido. Se ele foi consumido, ele não está mais lá. Beleza? Se ele foi consumido, ele não está mais lá. Então, você pode anular ele. Mas o ponto principal, eles têm que estar no mesmo estado físico da matéria, tranquilo? E também tem que estar com o mesmo coeficiente estequiométrico. Aqui o coeficiente é 1 e aqui é 1, então eu posso anular os dois. Lembra de balancear. Aqui eu tenho cálcio, cálcio, oxigênio, aqui eu tenho 2, ali eu tenho 2. 2, 2 e 2 hidrogênios, está balanceada. Rodrigo, por que você fez isso? Vamos apagar aqui, que eu vou fazer mais detalhado, vou fazer menorzinho. Eu tenho o calcário. Minha câmera está para cá, né? Vou colocar para cá. Eu tenho o calcário, CaCO3, se decompondo em óxido de cálcio mais CO2. Beleza. Eu tenho o óxido de cálcio que está reagindo com a água, formando o hidróxido de cálcio. Fechou? Vamos lá. Posso anular o óxido de cálcio com o óxido de cálcio? Posso. O que sobrou? No reagente, lembrando que eu tenho a seta, né? No reagente, eu tenho o carbonato de cálcio reagindo com a água, formando o hidróxido de cálcio mais CO2. Rodrigo, você pode fazer isso? Posso. Isso aqui é um caso especial de reação química consecutiva. Eu coloquei aqui porque ela é bem simplificada e trata uma questão bacana. Então, continuando, eu posso fazer uma relação direta do carbonato de cálcio com o hidróxido de cálcio. Por quê? Porque ele fala partindo de 50 gramas de carbonato de cálcio. Então, eu vou ter que relacionar os dois. Eu sei que 1 mol do carbonato de cálcio forma 1 mol do hidróxido de cálcio. Fechou? Lembrando que eu tenho o quê? Eu tenho massa do carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, ele pesa 100 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol, é 100 gramas. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. CaCO3. O cálcio é 40. Carbono é 12. Oxigênio é 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 com 12, 60. 60 com 40, 100 gramas por mol. Fechou? 100 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol, 100 gramas. Hidróxido de cálcio, ele é... Tá, vamos fazer aqui. De cabeça não lembro agora não. Mas CaOH2. Esse 2 é multiplicado pela hidroxila. Hidroxila é OH. Eu tenho duas hidroxilas ali. Cada hidroxila vale quanto? 16 do hidrogênio mais 1 do... 16 do oxigênio mais 1 do hidrogênio. Isso aqui dá 17. 17 vezes 2 dá 34, certinho? 34 mais 40 do cálcio dá 74. Fechou. 74 gramas por mol. Se é 74 gramas por mol, e eu tenho 1 mol, é 70 gramas. Fechou? Por que eu transformei os dois para massa? Porque ele me deu massa de carbonato de cálcio e quer massa de hidróxido de cálcio. De boa? Então, 100 gramas formam 70 gramas. Se eu tenho 50 gramas, o quanto que eu vou formar do hidróxido de cálcio? Perceba que de 100 para 50 é dividido por 2. De 70 para y também, então, vai ser o quê? Dividido por 2. Vai ser 35 gramas, aproximadamente 37. Alternativa letra C. Confirmar o gabarito, ver se eu não buguei nada. 15C. Ok? Rodrigo, por que que deu 37 e deu 35? Aproximado. Sempre relacionar com aproximado. Fora que o carbonato de cálcio ele tem a questão de impureza também, mas nessa questão ele não trouxe.
Fechou? Então, pessoal, resolvi algumas questões com vocês. Dei uma introdução referente à estequiometria, caso simples, tá bom? Na próxima aula eu vou falar sobre os casos especiais, ok? E minha dica é, façam as questões, procurem a monitoria, tá bom? Assim que eu me ajeitar direitinho, eu vou organizar meu tempo, que está corrido também, para estar um pouco na monitoria, tranquilo? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, só mandar mensagem para os nossos coordenadores. E uma boa continuação de aulas. Espero que continuem assistindo e estejam gostando.